Numa pacata cidade, envolta em sombras e lendas, onde cada esquina continha segredos ancestrais, destacava-se a Mansão Ravenna, uma construção antiga e abandonada. Sua presença imponente tornava-se ainda mais assustadora com o cair da noite. A mansão era mais do que uma construção de tijolos e argamassa. Ela era um relicário de histórias macabras e mistérios profundos. Numa noite de lua cheia, que um grupo de jovens destemidos decidiu explorar as entranhas da mansão, desafiando a sabedoria convencional que alertava sobre os perigos do local. Alex, um cético incurável. Lisa, uma crente fervorosa no sobrenatural. Mike, um caçador de emoções. E Sarah, a irmã mais nova de Lisa, oscilando entre a curiosidade e o medo, embarcaram nessa aventura sombria. Os corredores da mansão Ravenna, outrora elegantes, agora eram apenas vestígios da grandiosidade passada. Ao entrarem, o ranger das tábuas de madeira ecoava como um eco dos suspiros do passado. Velas trêmulas iluminavam o caminho, enquanto o grupo se aventurava mais fundo na escuridão que permeava o ambiente. O ar tornava-se mais pesado, carregado com a energia de séculos de segredos. Chegando a uma sala central, decidiram realizar uma sessão de Ouija. A planchete, deslizando sobre o tabuleiro, com um movimento quase autônomo, começou a revelar mensagens de um reino além do alcance humano. Inicialmente, Alex zombou da experiência, mas sua incredulidade começou a desvanecer quando o ambiente ao redor se transformou. Uma frieza súbita encheu a sala e as velas piscaram como se reagissem a uma presença invisível. Uma voz sussurrante pairou no ar, narrando histórias de tragédias e amores perdidos. Lisa, inicialmente fascinada, sentiu um arrepio na espinha conforme as mensagens do tabuleiro se tornavam cada vez mais íntimas e perturbadoras. O tabuleiro Ouija, agindo como uma ponte entre os dois mundos, soletrou um nome desconhecido. Uma sombra escura materializou-se no centro da sala, envolvendo todos em um silêncio mortal. A voz sussurrante intensificou-se, revelando uma história de traição, vingança e morte. O ar ficou eletricamente carregado quando as velas se apagaram, mergulhando a sala na mais profunda escuridão. Gritos ecoaram na escuridão, mas quando as velas se reacenderam, Sarah havia desaparecido. O tabuleiro Ouija estava marcado com símbolos sinistros e manchas de sangue. A sombra havia desaparecido, deixando o trio restante em desespero e perplexidade. Determinados a encontrar Sarah, Alex, Lisa e Mike, exploraram cada canto sombrio da mansão Ravenna. À medida que avançavam, a casa parecia sussurrar suas histórias, cada passo ecoando com os lamentos de almas atormentadas. No entanto, Sarah permanecia fora de alcance, e a busca tornou-se uma jornada cada vez mais desesperada por respostas. A notícia daquela noite assustadora espalhou-se como fogo pela cidade, tornando a mansão Ravenna um símbolo vivo do inexplicável e do temível. Diziam que a sombra persistia à espreita por novas vítimas, ousadas o suficiente para desafiar o desconhecido. A história da mansão Ravenna, agora mais sombria do que nunca, servia como uma advertência para a cidade. Um lugar que antes era apenas um antigo lar, agora se tornara um portal para o sobrenatural, onde o passado ecoava e se entrelaçava com o presente de maneiras inescrutáveis. A mansão, com suas paredes que absorveram a essência de inúmeras histórias macabras,
começou a revelar segredos há muito enterrados. Era como se cada tijolo e cada viga contassem uma narrativa própria, ecoando os eventos que moldaram a trajetória sombria da Mansão Ravenna. A Mansão Ravenna remontava a tempos em que a cidade ainda era uma colônia remota e as histórias se entrelaçavam com figuras enigmáticas que haviam habitado a casa ao longo dos séculos. Dizia-se que a construção era um refúgio para alquimistas e ocultistas que buscavam conhecimento além dos limites do entendimento humano. Seus experimentos e rituais deixaram uma marca indelével na própria essência do edifício. Entre esses personagens do passado, um se destacava: o misterioso Dr. Nathaniel Ravenna, um alquimista conhecido por suas explorações nos domínios proibidos da magia. Sua busca pelo conhecimento levou-o a conduzir rituais obscuros. Sua tentativa era de alcançar um plano de existência além da compreensão humana. Rumores sugeriam que o desaparecimento de Sarah estava conectado a uma entidade sobrenatural que fora invocada por esses rituais. A cidade, há muito tempo, escondia esses eventos de seu passado, mas agora, com a nova tragédia, as histórias antigas agora ressurgiam como fantasmas para assombrar a consciência coletiva. Enquanto nisso, Alex, Lisa e Mike aprofundavam sua busca por Sarah, eles começaram a descobrir documentos antigos e registros empoeirados que revelavam a história sinistra por trás da Mansão Ravenna. Cartas amareladas falavam de pactos sombrios, sacrifícios humanos e uma dimensão paralela que se entrelaçava entre a ficção e a realidade. Descobriram que a sombra que se manifestara na noite fatídica era um guardião antigo, uma entidade vinculada aos experimentos arcanos do Dr. Ravenna. Ela buscava equilibrar os desequilíbrios causados pelos rituais e pelas invocações, agindo como uma força inescapável entre os dois mundos. A busca por Sarah transformou-se em uma jornada pelo passado sombrio da cidade e pelos segredos ocultos da Mansão Ravenna. Conforme o trio aprofundava sua investigação, começaram a perceber que a influência sobrenatural da casa era mais intrincada do que imaginavam. Entre os relatos de testemunhas oculares e os registros empoeirados, emergia a verdade sobre o Dr. Nathaniel Ravenna e seus experimentos alquímicos. O alquimista, em sua busca pelo conhecimento além dos limites da ciência convencional, havia aberto portais interdimensionais. Esses portais serviam como pontes entre o mundo dos vivos e o reino das sombras, permitindo que entidades desconhecidas cruzassem a fronteira entre os dois domínios. Entre essas entidades estava o Guardião, uma força milenar responsável por manter o equilíbrio entre as dimensões. À medida que o trio avançava na exploração, experiências paranormais começaram a se intensificar. Sombras dançavam pelos corredores, vozes sussurrantes ecoavam no ar e visões perturbadoras assombravam seus sonhos. A Mansão Ravenna tornou-se um palco para eventos sobrenaturais, onde o passado e o presente se entrelaçavam de maneiras insondáveis. Decididos a entender e, se possível, reverter o que havia acontecido, Alex, Lisa e Mike buscaram a ajuda de especialistas em ocultismo e rituais de limpeza espiritual. Juntos, formaram um plano para restaurar o equilíbrio perturbado pelos atos do Dr. Ravenna e assim tentar libertar a cidade das garras do sobrenatural. As noites tornaram-se longas e repletas de rituais complexos, velas acesas, incensos queimando
e símbolos antigos, desenhados nos corredores da mansão, criavam uma atmosfera carregada de energia mística. Conduzidos por manuscritos antigos e orientados por especialistas na arte arcanista, o grupo trabalhava incansavelmente para romper os elos entre os dois mundos. A sombra, por sua vez, tornou-se mais agitada à medida que o ritual progredia. Manifestava-se em formas indefiníveis, lançando sombras dançantes e emitindo murmúrios ameaçadores. Parecia resistir à tentativa de ser selada novamente em sua dimensão de origem. Enquanto o grupo se via à beira do desespero, uma revelação surpreendente emergiu dos registros do Dr. Ravenna. Ele não era apenas um alquimista em busca de poder. Seu objetivo era transcender os limites da mortalidade. Os rituais e experimentos eram uma tentativa desesperada de conquistar a imortalidade e alcançar uma compreensão mais profunda dos segredos do universo. Essa revelação lançou uma nova luz sobre a situação. Não apenas estavam lidando com uma entidade sobrenatural, mas também com as consequências de ambições humanas desmedidas. A busca de Nathaniel Ravenna por conhecimento havia desencadeado uma cadeia de eventos que afetava não apenas a mansão Ravenna, mas toda a cidade. O clímax do ritual chegou quando a sombra, relutantemente, começou a retroceder. Cada palavra dos encantamentos pronunciados pelo grupo parecia enfraquecer seus laços com o plano terreno. A energia mística canalizada começou a selar os portais, restaurando o equilíbrio perdido. No momento crucial, quando a sombra estava prestes a ser completamente selada, uma figura espectral surgiu na sala. Era Sara, cujo destino havia sido entrelaçado com a entidade. Sua presença parecia ser a chave final para a resolução do enigma. O grupo soube, naquele momento, que precisavam reconciliar a ligação entre Sara e a sombra para alcançar a verdadeira harmonia. Guiados pela intuição e pela orientação dos peritos ocultistas, Alex, Lisa e Mike conduziram um diálogo espiritual entre Sara e a sombra. Revelações emotivas emergiram, e a verdade sobre o sacrifício necessário para manter o equilíbrio foi compreendida. Sara, voluntariamente, aceitou compartilhar uma parte de sua essência com a sombra para garantir que o portal fosse selado para sempre. No momento em que a troca espiritual ocorreu, a mansão estremeceu e uma luminosidade etérea envolveu o grupo. O silêncio sepulcral foi quebrado pelo som suave de velas, apagando-se, indicando que o ritual havia atingido seu propósito. Ao abrir os olhos, o trio encontrou-se, fora da mansão Ravenna, sob a luz da manhã. A casa, agora desprovida de sua aura sinistra, parecia adormecida em sua própria história. A cidade, aliviada do peso sobrenatural, começou a esquecer lentamente as noites de terror. A experiência deixou cicatrizes emocionais nos exploradores, mas também um entendimento mais profundo sobre os limites da curiosidade humana e as consequências de mexer com o desconhecido. A mansão, uma vez um símbolo de medo, tornou-se um monumento à precaução e ao respeito pelas forças além da compreensão humana. A história da mansão Ravenna continuaria a ecoar na cidade, agora como uma lenda cautionária. O trio, apesar das noites de agonia e dos desafios sobrenaturais, emergiu como testemunhas de uma fronteira entre o real e o imaginário. A cidade, banhada pela luz da manhã, começou a reconstruir-se, mas as sombras do passado jamais seriam esquecidas. Assim, a mansão Ravenna
uma vez palco de horrores inimagináveis, descansava silenciosamente, suas paredes testemunhando a passagem do tempo e as histórias que ecoavam em seus corredores como sussurros distantes de um passado sombrio. E aí, amigos, curtiram a história? Juntos somos invencíveis. Estejam preparados para mais aventuras assustadoras, mais pesadelos desenhados e mais histórias inesquecíveis. Agradecemos por ser parte desta jornada e que nossas futuras incursões no terror continuem a surpreender, assustar e cativar cada um de vocês. Não se esqueça de comentar e avaliar o conteúdo. E até a próxima noite sombria, nossos corajosos inscritos. Que os seus sonhos sejam livres de sombras, ou talvez não.